Salvem, pedregulhos! Já vimos o vereador Lermen, já vimos a vereadora Marinara e o contraponto à vereadora Marinara, que já foi contra o vereador Lermen, nós temos a vereadora Franciere, que foi a terceira a explanar sobre a questão. Sem delongas, dá o play, macaco. Seria isso, senhor Vereadora presidente. Franciele. Eu não vou levar a questão para o lado da discussão de gênero, porque se assim o fizesse, eu poderia citar como exemplo que dentro de um fórum de justiça é proibido o acesso de bermuda. Isso serve para homem e mulher. Então, eu não costumo tratar desse tipo de conveniência e nem de coerência em relação a gênero. Acho que nós deveríamos ouvir os professores e talvez nós encontrássemos no discurso dos professores, muitas vezes, implicações pelo excesso de vulgaridade. Então, eu não sou adepta de alguma... Só fazer um adendo que não tem a ver com o caso. Vocês estão vendo lá no fundo? Cara, essa do procurador jurídico ficar correndo de um lado para o outro e conversando durante a fala incomoda muito. Interrompe raciocínio de quem está usando a fala. É terrível. Porque eles não fazem isso antes de começar a sessão. É horrível. Eu já usei a tribuna livre lá e desconcerta totalmente. Atrapalha muito para quem está falando. Quebra o raciocínio. É horrível e é sempre assim. Procurador jurídico de um lado pro outro, de um lado pro outro. Resolve antes, pô. É difícil. Tá, segue o baile. umas frases, clichês, e vê-se, sim, muita vulgaridade, muitas vezes, que não encontram espaço, por exemplo, numa escola. E certamente, se nós perguntássemos para alguns professores, talvez eles nos mencionassem aqui muitos episódios de professores até serem desrespeitados por alunos que não têm o bom senso, a conveniência e a coerência de portar-se e vestir-se para um ambiente escolar. E certamente seria muito importante que nós ouvíssemos também os principais interessados, porque aqui nós falamos de menores de idade. E enquanto menores de idade têm os seus tutores até a sua maioridade, e eu acredito que até os 18 anos, a maioridade civil, nós não temos alunos na rede pública de ensino municipal, e se tivermos, eles são em número muito diminuto, eu gostaria de ouvir os pais. Então, se for o caso, talvez esse projeto possa até sair de pauta e ser consultada a PM, ser consultado os pais, porque, na verdade, eles são os maiores interessados. E sim, o respeito, ele é algo que ele tem que ser ensinado em casa. E ele envolve um objeto muito maior do que se imagina. Só que nós temos uma classe de pessoas, que inclusive alguns grupos insistem em defender, que uns chamam de doentes, outros chamam de falhas morais. Mas o fato é que, sim, crianças seguem sendo abusadas. Mas tem determinados grupos que gostam muito de defender essa classe. Não é o meu caso, eu acho que o tratamento para eles deveria ser outro. Mas, se eu tenho uma possibilidade de proteger uma criança, eu o farei. E nunca, jamais vou tratar de gênero. Porque se fosse falar de gênero, eu diria para você que muitas vezes é impeditivo você entrar de chinelo num lugar, é impeditivo você entrar de bermuda num lugar, tente fazê-lo e você vai ver que não vai conseguir. E isso indifere se você for homem ou mulher. É porque simplesmente é inconveniente e incoerente. Perfeito. É isso aí. É uma questão de vestimenta certa pro local certo. Perfeito. É isso. É um local de estudo e de aprendizado. É lugar para a gente formar Einsteins. Não é um lugar para formar Anitas. Simples assim. É o local certo com a vestimenta certa. Aí é claro que com a militância da Marinara, a Franciere deu uma ideologizada também, né? Eu falei do Lermen, ela também deu uma subida no tom ideológico. Mas, só que não. Porque eu não vou falar da questão ideológica, porque eu acho que isso não cabe. A cagada já foi feita pela gestão, não precisa deixar maior isso, que poderia. Porque por enquanto, vocês querendo ou não, você que se for militante, meu corpo, minhas regras, sovaco cabeludo, blá, blá, não estou falando em ideologia. Estou falando em questão moral, estou falando em questão criminal, estou falando em questão legal, comportamental. Não tem nada de ideologia.
que eu não vou falar em ideologia. Mas tem uma questão de ideológica envolvida, que eu não vou tocar. E a vereadora também não tocou. Deu uma carregada, mas ainda assim, falando dos grupos de apoio e tal, né? Óbvio, sabe do que ela está falando. Mas ainda assim, dentro do conforme. E principalmente, o pecado primordial da Câmara de Vereadores é medo da população. Por que não ouvir a população? Por quê? Já tivemos vários acontecimentos desse tipo, onde os vereadores eles se consideram deuses caminhando na terra e juram que não é dever, não é obrigação, é direito deles decidirem tudo o que acontece dentro da cidade, quando eles são simples e meros delegados. E a vontade tem que ser nossa, tem que ser minha, tem que ser tua, tem que ser da sociedade. Ok? Nada mais a comentar. É isso. Irretocável. Tem que ser ouvida a população. Pronto. E acabou. Nos vemos na próxima.